Excelentíssimo senhor presidente, Ivan Samarco, quero cumprimentar aqui a mesa, os demais vereadores, público presente, demais que nos acompanham por algum meio de comunicação. Eu gostaria de falar inicialmente sobre um assunto muito importante, que eu creio que não vai dar tempo suficiente para falarmos na ordem do dia, com relação à IMURP e os funcionários da IMURP, que hoje se encontram numa situação um pouco delicada, tendo em vista os recentes atos administrativos que vêm ocorrendo na nossa cidade. Para quem não tem conhecimento, a IMURP, empresa pública municipal do município, que presta serviços à nossa administração, possui no seu quadro mais ou menos de 50 a 70 funcionários que ali trabalham. Uma empresa independente que tem um orçamento próprio, serviços próprios e que executa em atividade concorrente com as demais empresas do município, prestações de serviço para o município, atendendo aí a população penapolense. E nós tivemos um ato recente que foi a transferência dos funcionários da IMURP para a administração municipal. Os mesmos estão sendo transferidos da administração, estão vindo para a administração municipal, numa espécie de fechamento da empresa pública e da qual eu gostaria de fazer alguns relatos aqui. Semana retrasada foi feita uma portaria que transferia os funcionários públicos. Eu tive lá na administração conversando com o vice-prefeito Feltrin e especificando para ele de que o ato seria ilegal, tendo em vista não haver uma lei municipal que permitisse que a empresa pública pudesse ser fechada e os funcionários pudessem ser cedidos ao município. Hoje está passando nesta casa um projeto de lei que vem absorver os funcionários junto ao município, não fechando exatamente o CNPJ, mas inviabilizando ali o funcionamento normal da empresa. Algumas considerações iniciais. A IMURP ela foi criada em 1983, na época para prestar alguns serviços na área da habitação, e ela executava alguns projetos de casas habitacionais no chamado mutirão, na qual o município, através da empresa pública, cedia um mestre de obras que auxiliava os munícipes na construção da habitação e o Estado, através de recursos financeiros, passava alguns materiais de construção, cestas de materiais, para que essas casas pudessem ser construídas. Posteriormente, foi criada a CDHU, que passou a executar totalmente o serviço no Estado, fazendo com que os serviços iniciais da empresa municipal não fossem mais prioritários nesse sentido. O Estatuto da IMURP, em 1993, passou por reformas nessa casa, da qual expandiu os serviços que a mesma iria fazer ao município, como a administração do terminal rodoviário, serviços de capinação, serviços de construção de creches, escolas, postos de saúde, limpeza pública, administração do cemitério municipal. Tudo isso consta no Estatuto da IMURP, da qual a mesma vinha executando até a semana passada. A IMURP em nenhum momento apresentava déficit fiscal até os anos de 1998, administrada aí por mais de 20 anos, sem ter prejuízos fiscais. Pelo contrário, nas últimas execuções de casas populares ali no Rosa Alberton, no PV1, PV2, teve lucros de mais ou menos 2, 3 milhões de reais, que foi retirado dos cofres públicos da IMURP e transferido para a administração municipal de forma totalmente legal. A IMURP de 2008 a 2012, na época do período da administração do João Luiz, com o presidente Marcos Sader na IMURP, ela acumulou uma dívida de 8 milhões de reais de INSS, num simples período de praticamente 4 anos. De 2013, quando o prefeito então assumiu a administração municipal, Célio de Oliveira, a IMURP reduziu essa dívida no primeiro ano de INSS em mais ou menos R$1.600.000, demonstrando que é possível pagar o INSS que a parte atrasada através de parcelamento e administrar uma grande quantidade de obras. Eu faço aqui uma defesa da IMURP, até porque
nós sabemos que nós estamos num período aí de privatizações, né? Nós estamos vivendo um período do liberalismo econômico, onde o Estado tem passado para as empresas a maior parte do gerenciamento das obras públicas. Eu sou defensor também dessa linha, também entendo que deve ser feito dessa forma, mas antes faço uma análise inicial no caso da empresa municipal, que tem grande capacidade e vinha executando com grande louvor as obras e os serviços municipais. O que acontece com a Imurp no gerenciamento é que a administração não passa a quantidade de obra suficiente para que a Imurp possa, com os recursos da qual ela vem gerindo, os lucros das obras da qual ela vem retirando, ela não consegue pagar a folha salarial, justamente porque a administração municipal não tem passado a quantidade de obra suficiente. E aquelas obras que são repassadas com custo a menores, como capinação, na época 7 centavos, que não conseguia pagar a quantidade de funcionários. Nós tivemos reunião no Tribunal de Contas e esse valor não era execuível nem para a empresa privada. Nem para a empresa privada era execuível, muito menos para a Imurp. Então, na época, até orientava, não pega nem o serviço, não era nem para ter pego esse serviço, mas, como nós sabemos, o presidente da Imurp ele tem que obedecer ao prefeito, senão ele perde sua função. Então, a Imurp vinha acumulando prejuízos, e prejuízos das quais estão sendo usados agora, atualmente, para justificar que a empresa recebe 2 vezes a sua folha salarial pelo Poder Público Municipal. Uma, pela obra ineficaz que é enviada para a Imurp, aquela obra que não tem recurso suficiente para mantê-la. E outra, que é o recurso chamado transferência governamental, que o prefeito manda todo mês para poder cobrir as despesas da Imurp, já que a mesma não consegue executar com o seu próprio recurso. Então fica aqui uma pergunta. Por que a Imurp até 2008 conseguia pagar todas as contas e tinha lucro? Né? Por que a Imurp hoje está aí, não conseguiria gerir os seus próprios recursos? Por que os funcionários não conseguiriam ter uma grande quantidade de obras hoje? Por que o prefeito não passa novamente essas obras para que a Imurp possa estar gerindo e ter uma situação totalmente diferenciada? Então fica aqui as nossas observações, até mesmo, já concluindo, através da votação que vai ter hoje. Apesar do projeto não vir fechando a empresa especificamente, ela o faz, já que ela desmonta totalmente a empresa pública, passando os funcionários para o quadro do município, justificando que será pago apenas uma folha, e é o que vai acontecer, mas, de certa forma, mantendo uma transferência governamental que vai ser apontada. O que os funcionários querem é uma segurança jurídica nessa relação que vai ser aprovada hoje, que vai passar em discussão a esta casa hoje. Porque não adianta somente transferir os funcionários públicos para o município se eles não tiverem uma segurança de que o emprego deles será mantido. E a sociedade também quer uma segurança jurídica de quem vai continuar prestando essas obras, que nós sabemos que a maioria dos convênios são assinados em épocas de eleição e tem curto prazo para ser liberado. Se não fosse uma dispensa de licitação, quase 70% das obras do município de Penápolis não existiriam. Então, é uma preocupação, senhor presidente, que deve ser colocada em discussão, até mesmo numa audiência pública, porque é muito assunto a ser tratado, e nós estamos falando de fechamento da empresa, e esta não foi a vontade dos legisladores de 1983, nem de 1993, deixar na mão do Executivo uma decisão tão importante que deve ser tomada. Muito obrigado.